Uma habilidade indispensável para o ano de 2026. Você está entrando nesse ano, se você não tiver essa habilidade, você vai ter dificuldades seríssimas de ter sucesso, de ter paz de espírito, de ter relacionamentos com qualidades. E qual é essa habilidade fundamental, essencial? Papel e caneta na mão, autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento em 2026, você vai ficar para trás. Anote isso. Você precisa se conhecer. O que é autoconhecimento? É você conhecer sobre você. Sabe o que é engraçado? As pessoas têm facilidade de conhecer os outros. Se você parar para criticar alguém, você vai ver os pontos fortes, os pontos ruins, os pontos fracos, você vai ver as oportunidades, as ameaças, você vai olhar para o outro, vai conseguir julgar muito bem, muito rápido, vai ter muitas vezes uma análise precisa, minuciosa, mas quando perguntam sobre você, naturalmente você tem travas, você tem dificuldade, você trava, congela. Eu vejo isso muitas vezes em processos seletivos no qual eu faço, onde a gente pergunta aqueles pontos de melhoria e eu vejo candidatos do outro lado que literalmente eles paralisam, eles não conseguem falar nada. E muitas vezes esses candidatos, eles têm potencial. Muitas vezes esses candidatos, eles têm talentos, eles têm ferramentas, habilidades, competências muito boas. Porém, as travas emocionais de não se conhecer faz com que eles, de repente, não aproveitem uma grande oportunidade chegando para a vida deles. Assim acontece com a maioria esmagadora das pessoas. As pessoas que não se conhecem, elas vão tomar decisões equivocadas. As pessoas que elas não se conhecem, qualquer tipo de caminhos para ela acaba servindo. Por quê? Porque ela não conhece a sua essência. As pessoas que não se conhecem, qualquer adjetivo, qualquer crítica que as pessoas trazem para elas, elas acabam aceitando. Eu me lembro muito bem que tinha um rapaz, e eu não vou citar, é claro, aqui o nome dele, e esse rapaz, toda vez que a gente ia trazer um feedback para ele, um confronto, ele olhava e falava assim, realmente isso é verdade, poxa, isso é verdade, isso é verdade. E ele só fazia repetir isso e se manter no mesmo estado. Ou seja, ele era guiado muitas vezes por algo que ele nem mesmo acreditava, porque se ele acreditasse, ele iria mudar. Autoconhecimento vai te elevar em um padrão desse nível. Por quê? Porque você vai crescer em inteligência emocional. Você vai crescer em autogoverno. Você vai crescer nas suas decisões. Por que eu falo de inteligência emocional? Porque quem tem autoconhecimento não é qualquer crítica que abala ele. Hoje em dia, eu vejo um monte de pessoas que estão abaladas emocionalmente. Qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de fagulhas, elas acabam ruminando aquilo, sabe? Ruminando, comendo aquilo, se alimentando daquilo, fica triste, depressiva, fica trancada no quarto, não quer sair, aí começa a soltar posts no Instagram da vida, nas redes sociais, para quê? Para jogar para fora, porque aquela crítica sentiu. Ela acabou sentindo, aquele direcionamento que alguém trouxe, aquele confronto, acabou abalando ela. E muitas vezes, aquela crítica não era verdadeira. Muitas vezes, aquilo que te falaram não é verdade. Nem tudo que falaram sobre você é verdade. Nem tudo que te criticaram, o poder da crítica, o contexto da crítica, nem tudo é verdade. Então, como é que eu sei, Yuri, se aquela crítica vai fazer parte ou não? Com autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu sei quais são os meus pontos de melhoria. Então, por exemplo, eu, Yuri, que eu tenho, por exemplo, uma dificuldade com a questão do horário, que venho lutando ao longo do tempo. Então, se alguém chega para mim e fala para mim, por exemplo, rapaz, você precisa melhorar quanto à questão do seu horário. É verdade. Isso é um ponto de melhoria que eu venho desenvolvendo para ser alguém pontual. É verdade, vai fazer sentido com aquilo. Mas se alguém chegar para mim e dizer assim, rapaz, você é desonesto, você está com atitudes realmente que prejudicam, você não pensa nas pessoas. Eu vou olhar para essa pessoa com todo o amor, carinho, sabedoria e vou dizer para ela, isso não é verdade. Eu respeito a sua fala, mas eu discordo, eu penso totalmente diferente daquilo que você está falando, porque eu conheço a minha essência, isso não é verdade. Isso é uma mentira que está sendo criada por algum fato, por algum momento que aconteceu, mas isso não condiz com a minha essência. Autoconhecimento tem a ver com você saber quem você é, crença de identidade. Autoconhecimento tem a ver com as decisões certas que você vai tomar. Se eu sei quem eu sou, eu sei naturalmente para onde eu vou. Então, se eu sei quem sou,
nenhuma crítica, não é qualquer tipo de crítica que me abala. Se eu sei para onde eu vou, não é qualquer tipo de proposta que vai me seduzir e me tirar do meu foco. Isso é autoconhecimento. Quem tem autoconhecimento, conhece sobre si, conhece sobre as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas fortalezas, ele vai escolher as companhias certas para estar do lado. Então, eu vejo muito isso. A pessoa nem se conhece sobre ela, aí tá andando com um monte de gente. Se você não se conhece, não sabe quem é você, tá andando com um monte de gente no mesmo perfil, porque os bandos eles andam assim juntos, né? Tá andando com pessoas do mesmo. Imagine o tanto de confusão mental que está trazendo para aquela pessoa. Qualquer informação para aquela pessoa que não se conhece passa a ser uma verdade absoluta. Então, muitas vezes você já viu pessoas que entram em universidades, principalmente as federais da vida, não tem contra a Universidade Federal, mas a maioria das federais elas estão ideologizadas. Vamos pra isso na hora, viu, Mica? A maioria das universidades federais elas estão com vieses ideológicos e acabam, na maioria das vezes, influenciando quantas pessoas que entram lá, elas entram lá de uma forma, mas como não tem autoconhecimento, começam a se misturar. De repente, entrou de uma forma, já saiu lá com outro sexo, com outra visão política. Na verdade, não tinha nem visão política, mas saiu já com uma visão política. O que é isso? É a ausência de autoconhecimento. Se eu sei quem sou, eu vou para determinados ambientes que são ruins, ambientes de Babilônia, ambientes de Egito, mas eu não me contamino com ele, porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha origem. Então, qualquer proposta que vem, vamos sair para um bar tal. Não condiz com o que eu sou. Vamos se alimentar em determinado lugar ali, vamos comer algo num barzinho. Não faz sentido. Vamos usar droga. Não, eu me conheço, não faz parte da minha essência isso. Então, para quem quer ter sucesso em 2026, você vai precisar ter autoconhecimento para escolher as pessoas que estão ao seu lado, as decisões que você vai tomar e não ser fragilizado emocionalmente dentro dessa caminhada. Se fez sentido para você, se inscreve nesse canal, curte, compartilha com pelo menos 5 pessoas e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse.